Então, vamos agora para a nossa aula prática aqui da parte de série de tempos, né? Deixa eu primeiro ajustar aqui o diretório. Pronto, tinha esquecido. Uma série de tempo é basicamente uma... Bom, antes de falar da série de tempo, eu já tinha carregado as bibliotecas, são várias que nós vamos usar. À medida que for usando, eu vou explicando cada uma. Uma série de tempo é uma série de dados indexados no tempo. O tempo passa a ser uma variável relevante. Você quer explicar a variável a partir da estrutura dessa variável no tempo ou da relação dessa variável com outras variáveis no tempo. Por exemplo, quando nós fizemos aquele causalidade de Granger, nós usávamos uma variável contra ela mesma defasada e uma outra variável defasada, né? Então essa é a ideia de série de tempo. Quer dizer, em outras que nós vimos tinha tempo, mas ele estava ali meio de gaiato. Aqui a ideia é explorar essa dimensão temporal da série de dados que nós temos. Para apresentar essa discussão, pelo menos nesse começo, eu vou usar uma série de tempo de dados brasileiros. Está na pasta de vocês. São dados de Over Selic e de IPCA, de juros e inflação, mensais, desse século, desde janeiro de 2001 até agosto de 2021. Então, vamos começar trabalhando com esses dados, né? Tá no arquivo Excel, está nesse arquivo Excel dados-_ST, está disponível para vocês. Vamos começar falando de ver as séries de tempo, e com isso eu vou apresentar algumas classes do R que são específicas para a série de tempo. São classes úteis para a gente, porque elas facilitam essa questão do tempo. Se você quiser ver uma série de tempo, você pode usar o nosso ggplot, né, o ggplot, que nós usamos no começo do curso, lá na unidade de visualizar gráficos. Não tem problema nenhum. Então eu quero fazer um gráfico com as duas séries. É legal fazer o pivô longa para deixar as séries empilhadas, porque facilita na hora de construir legendas. Nós já fizemos isso várias vezes lá na unidade 1, isso está bem incorporado, espero. E daí eu vou usar o nome da variável como cor. Vou chamar a atenção para a escala X, que agora é um datetime. Tem o time, o datetime. O datetime é mais preciso. E eu estou definindo a partir de breaks, então 6 e 6 meses, e labels de data. Se vocês derem um help na datetime ou qualquer outra função dessas de dados, vocês vão ver que tem uma riqueza imensa. Aqui é para definir mês, ano, pode ser dia, pode ter hora, pode ter minuto, o formato, se fica nome completo ou uma abreviação do mês, do dia da semana, de tudo isso. Mas aí eu sugiro que vocês deem lá um help para dar uma olhada. Aqui, então, vou fazer esse gráfico. Então, essa é a novidade, né? Aqui o ângulo é só para inclinar e a legenda eu quero embaixo. Então, vamos lá. Nós já exploramos o ggplot nesse curso. Não vou falar muito dele, mas vocês estão vendo aí o gráfico direitinho, os dados colocados. Deixa eu dar um export aqui, porque a gente vê melhor. Aqui é pequenininho. Aqui dá para ver melhor toda a estrutura de dados com os meses. Ficou muito em cima um do outro, né? Você pode espaçar, você pode fazer, por exemplo, em vez de 6 meses, 9 meses, um ano, conforme queira para ficar melhor. No meu outro computador grande, a figura não ficou tão imprensada, não ficou tão agoniada. Mas essa é a ideia, então. Então, aqui nós temos a taxa de juros, Selic, né, Over Selic, e a inflação mensal, por todo esse período. Você vê que por boa parte do período nós tivemos juros positivos, isso deixou de acontecer aqui, já aqui com a pandemia, né? Isso deixou de acontecer. Estou falando dos juros imediatos, não estou fazendo nada exposto, nem nada sofisticado. Aqui é só para enxergar, só para aquecer. O ideal do R, quando vai trabalhar com série de tempo, é usar as classes de séries de tempo. Qual é a vantagem de usar a classe de série de tempo? Uma classe de série de tempos, ela reconhece aquilo como um tempo, como um período, coisa que no data frame isso não está claro. Ele reconhece a variável de data mais uma variável, mas ele não sabe o que é ontem, o que é amanhã, o que é depois da manhã. Isso para ele não é relevante porque ele não está fazendo essa indexação formalmente. As classes de séries de tempo fazem, então às vezes são mais apropriadas para trabalhar
com essa abordagem, principalmente se envolver dinâmica, ou seja, períodos diferentes. A classe do R básico para a série de tempo é TS de Time Series. Então, essa é a classe básica do R para a série de tempo. Para você criar, você usa esse comando TS e a partir de um data frame, como o nosso dados aqui, eu vou criar. Eu preciso informar primeiro quais são as colunas. Eu estou tirando a primeira coluna porque ela é de data e eu não quero mais a data como uma variável. Eu quero a data como indexador de todo o data frame, né? Então, vai ter outra natureza a data. Então, eu estou tirando o primeiro, eu não quero. Eu tenho que dizer o começo. Então, 2001, ano e mês. 2001, 1. E tenho que dizer a frequência. 12, no caso, porque é mensal. Né? Então, podia ser, se você quisesse trimestre, bota um 4 aqui, que você vai pegar os trimestres, se você quiser. Aí é como você são 4 trimestres no ano, né? Então vai ficar como você quer montar seus dados. Se fizer isso, eu tenho aqui essa série. Reparem agora que ele está reconhecendo como uma série de tempo. E está aqui. Reparem que não tem mais uma coluna de ano, mas ele sabe os períodos. Por exemplo, se eu pedir para ver o cabeçalho dos dados, ele está sabendo direitinho quem é quem. Então, janeiro, fevereiro e tal, não é mais uma variável, mas está indexando toda a base de dados. Esse é o interesse. As funções as funções de dados de séries de tempo do R geralmente tem um equivalente para fazer gráfico já com uma estrutura de séries de tempo. Então, aqui, se você tiver com TS, o ideal é usar o plot TS. Single é que eu vou botar todas as séries no mesmo gráfico, como eu fiz aqui. E aí você pode botar o título do gráfico, está aqui direitinho, tem uma inflação a mais, tem um A a mais aqui, tem um A sobrando, vamos já ajeitar. Você pode botar as cores que você quer, você pode colocar uma legenda, aqui você bota o local da legenda, aqui o nome das variáveis, o tipo de linha que você vai usar, e etc. Ou seja, a gente não trabalhou muito comando no raiz, e nós também não vamos usar muito plot TS, eu imagino que não. Então não vou explorar muito, mas está aqui o exemplo para quem quiser seguir, usem os helps e vão adiante. Então está aqui o gráfico feito com o R básico, usando o comando plot TS. Então, de novo, é o mesmo gráfico, né? Você está vendo aqui tudo. Para fazer um gráfico desse, eu recomendo usar o ggplot, porque você vai ter o gráfico do mesmo jeito. Se você quiser usar essas mesmas cores, você pode fazer isso lá. Então, é um comando mais poderoso. Mas, de todo modo, é importante apresentar essas estruturas. Eu estou aqui fazendo isso. Se você quiser que seja múltiplo, aqui no tipo de plot time, você marca múltiplo. E aí ele vai jogar uma série em cada gráfico. Você pode fazer isso no ggplot usando facet, mas aqui ficou arrumadinho e tal. Você tem as duas séries, se quiser comparar. Então essa TS é a classe raiz do R. O que é importante aqui, o gráfico é só ilustrativo. Nós tivemos uma unidade para isso, e nós discutimos mais a fundo o ggplot. Eu acho que nessa altura do campeonato você tem como adaptar o ggplot para criar esse tipo de gráfico. Que é o que eu recomendo fazer, mas para não passar em branco, até porque em outros momentos eu vou usar aqui na apresentação. Talvez a classe mais conhecida de séries de tempos do R seja esse ZOO. Aí ela não é do Base, então você tem que carregar o pacote ZOO. Então está lá, se vocês pegarem no arquivo a listinha, é um dos pacotes que eu carreguei. E é muito fácil transformar uma TS em um ZOO, é só botar ZOO TS. Então está aqui agora. Reparem que a classe ZOO Egg, mas é do ZOO Reg, né? Mas é do ZOO. É uma série de tempo de janeiro de 2001 a agosto de 2021, então está reconhecendo isso. Ela não visualiza aqui, né? Ela não visualiza, mas eu posso pedir sempre para ver o cabeçalho dela e está aqui de novo, guardado em série de tempo. O ZOO também tem um comando de plot ZOO. Os nomes são meio fáceis. Se você usar o básico, ele faz isso, marcando aqui as duas séries e os períodos. E, naturalmente, você tem comandos. Então, você pode escolher as cores. Eu vou botar de novo azul e verde. Você pode escolher o número de screens. Então, aqui eu estou botando, que nem eu fiz antes, os dois na mesma janela. O Zoom ele permite você usar o autoplot. E o autoplot ele tem uma vantagem que é
a estrutura dele é semelhante, o Autoplot faz parte do ggplot. Então você está fazendo aquela estrutura de gráfico que usa lá. Então você gostou muito do Zoom, você pode fazer, está aqui com o jeitão do ggplot, né, o marcado aqui. Se você quiser fazer todos na mesma figura, sem separar, você só bota esse facets igual a nu, quer dizer, você tira, e aí você vai ver que vai ficar com jeitão de ggplot, né? Até as cores padrões lá dele tá aqui. Então você pode usar como se você estivesse usando toda aquela discussão que nós fizemos na primeira unidade, vale aqui. XTS também é muito usada, especialmente pelo pessoal de finanças, porque ela tem uma facilidade muito grande de... O Zoom também trabalha com datas irregulares, mas aqui é o forte, que é trabalhar com datas irregulares, que é o que acontece em finanças, porque em finanças você vem dia chega o final de semana, e tem um feriado, quebra a série, então ele é muito utilizado. Alguns dos pacotes que puxam dados de mercado financeiro já puxam como XTS, então é outro pacote de séries de tempo muito útil, especialmente aqui para o pessoal que gosta de trabalhar com finanças. Se você quiser transformar em XTS, de novo, tem que carregar o pacote XTS, ele é um pacote do R, você carrega o pacote, pega o teu TS, que é básico, e transforma em XTS. Então agora eu tenho o XTS está aqui, um objeto XTS, ó, virou um objeto XTS, ele tem o jeitão de data frame, e ele ainda quebra o galho, ele bota os nomes das linhas com as variáveis, então fica facinho enxergar aqui quais são as variáveis, é mais amigável do que o TS, né, o TS que a gente tinha trabalhado originalmente. Então, ele está aqui, se você fizer um plot, ele faz um plot, você pode ver que tem o gráfico com aquela cara que o pessoal de mercado gosta, né? Está aqui a marcação do período e tal, dos anos que for necessário, e já tem essa cara e tal, ele é bem padrão, ele tem esse jeitão. É claro que você pode botar título, essas coisas todas, de novo, faz um help em plot XTS, que você vai ver a estrutura de comandos. Bom, como eu disse, ele é muito útil para dados financeiros, e tem esse pacote chamado QuantMod, esse daqui, QuantMod, já está aqui os pacotes todos, Azul, tá diversos, Brum a gente já conhece, a gente discutiu na unidade 1, Zul e XTS eu acabei de falar, QuantMod é para trazer os dados. Deixa esse aqui para eu falar daqui a pouco dele, porque é o que vai fazer as regressões dinâmicas, facilita. Read Excel é para ler arquivo Excel, a gente conhece, esse aqui é para ler arquivo do Stata e de outros softwares do tipo, também a gente já discutiu, Stargazer faz tabela, e esses três aqui são para testes e procedimentos típicos de séries de tempo. Quando chegar na hora, falamos deles. Então, só para apresentar os pacotes, devia ter feito isso no começo. Então, aqui eu vou nessa função, get symbols, PBR é Petrobras, eu estou pedindo para pegar as ações da Petrobras, o site Yahoo, de 1 de janeiro de 2014 a 10 de... eu botei 10 de janeiro, pensei que tinha posto 10 do 9, deixa eu botar 10 do 9, que fica mais legal, né? Que foi mais recente. Eu estou gravando essa aula aqui na semana seguinte, não esqueci que dia é hoje, 13, talvez 14 por aí. Então, de setembro. Então vamos lá, tomara que não dê problema de conexão na internet. Está lendo. Isso tudo acontece on time, então ele está puxando agora os dados, pegou aqui, criou esse XTS, né? Tem um jeitão de data frame mais XTS. Você vê que ele traz para cada ação que você botar. Você pode botar mais ações ali dentro, ele vai criar uma planilha para cada ação. Aí, se você tiver mais familiaridade, você pode montar a lista e automaticamente agregar o que você está interessado. Ele bota a abertura, o maior, o mais baixo, o que fecha, o volume e o adjusted, né? Que é o que a gente usa mais, mesmo a gente que não entende muito de finanças e tal, a gente gosta mais de usar o adjusted, que já corrige aí, inclusive, por distribuição de dividendos, ou quando você quebra a ação, tudo isso ele corrige para você. Você pode fazer os gráficos, então aqui, mandar aqui para a gente o gráfico da Petrobras, PBR, o adjusted nesse período. Está aqui o gráfico, você vê aquela queda horrorosa lá em 2015, 2016, ali na confusão toda do governo Dilma, recupera, aqui é na crise atual, né, você vê que tem uma queda forte do preço do petróleo, os petroleiros vão juntos, e aqui a recuperação da Petrobras cheia de idas e vindas. Então você tem aqui essa noção da Petrobras.
Aqui vou fazer o gráfico com a máxima e a mínima, só para você ver pertinho uma da outra, elas andam juntos, né? Também vale a pena fazer. E aqui eu vou fazer em 2 painéis, caso você queira fazer multipainel true. Eu tenho 2 painéis com máxima e mínima. Então, de novo, você vê que é uma ferramenta legal, você faz muita análise, você tem gráfico. Eu gosto muito do ggplot, então eu confesso que eu não exploro muito essa estrutura de gráfico. Eu também não sou um cara que trabalha com finanças, eu trabalho com macroeconomia, então nem tenho essa necessidade. Mas, se você quiser, tá aí a dica, sigam com a dica. Então, para a parte de visualização é essa, a parte de estrutura de dados, essa sim é mais importante, porque algumas das funções que nós vamos usar, elas precisam do objeto ser uma série de tempo. Não adianta você querer botar um data frame, vai dar problema. Ela precisa de ter o R precisa saber, pode ser TS, ZUL, XTS, a maioria das funções que nós vamos trabalhar, trabalha com essas 3 hipóteses. Nós vamos usar TS, que é o básico, é o feijão com arroz, mas aí fica meio por conta de vocês. Então vamos começar falando de regressão. Ora, se eu quiser fazer uma regressão tradicional, eu também não preciso sofrer muito, entendeu? Porque a estrutura dinâmica, tradicional quer dizer o seguinte, sem usar a estrutura dinâmica. Por exemplo, eu quero fazer uma regressão entre taxa de juros e IPCA. Quero fazer essa regressão, não é? Então você faz, você chega aqui, usa a função LM e coloca, faz a regressão. Está feita aqui a minha regressão. Repara que é positivo, significativo. Se você está espantado, não se espanta, volta lá no livro de macro, né? Não precisa voltar, estou brincando, obviamente. Mas isso é o que a gente chamava de efeito Fischer, né? Lá no curso de macro, que diz que a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação. Então, é natural, você está recuperando uma relação de curto prazo, claro, mas você está recuperando essa inflação. Aí você bota, se você lembrar lá em macro, a gente bota inflação esperada para fazer ex-post, ex-ante, tudo isso. Mas eu não vou entrar nessa discussão, não. Só quero mostrar que essa regressão é bem simples. O LM, ele funciona, então, que você está capturando esse efeito. O Mike tem uma discussão bem legal sobre isso lá no livro dele. Aqui você pode ver que eu podia ter feito com TS, dá certinho. Posso fazer com ZUL, dá certinho. Posso fazer com XTS, né? Seja feliz. Não importa muito qual a estrutura de dados que você está usando. A função LM, ela está pegando, na realidade, as 2 colunas e fazendo lá o x' x menos 1, x' y. É isso que ela está... Aqui na realidade, né, só tem uma coluna, porque é y e x, mas se tivesse mais, não tinha problema nenhum. Agora, essa função, Dynamic LM, em português faria DIN LM, do pacote, o nome está dizendo, é LM dinâmico, né? Quer dizer, é o modelo linear dinâmico. E ela facilita muito estimar modelos com estrutura de série de tempo. Por quê? Porque imagina que você queira fazer aquela regressão que nós vimos lá na aula teórica, onde eu boto crescimento hoje, crescimento em T-1, crescimento em T-2, investimento em T-1. Então você teria que manualmente criar essas variáveis, o que é uma também, pode ser uma boa estratégia, mas ela tem uma coisa chata, porque às vezes quando você está fazendo análise, você quer mudar lag. Você, eu vou tentar aqui com 4 lags, aí eu só fiz lá, volta para a base de dados, cria. No errado não está, mas pode ser muito trabalhoso. Ou você pode usar essa função que ela já tem, dentro do comando você já vai definir uma opção de coisa que facilita essa leitura. Então você bota L, XK, você sabe que são K defasagens da variável x. Se você botar dx, é a késima diferença, né? Então a primeira diferença é xt menos xt menos 1, e assim por diante para as seguintes. Se você botar trend, ela já coloca uma tendência. A gente já usou tendência na unidade 1 do curso, mas aqui é um jeito legal de botar uma tendência, ela vai lá na base de dados, vê como a base de dados é indexada no tempo. Eu, às vezes, vou botar o nome da variável, mas vou botar, às vezes, o nome do próprio objeto, só para chamar a atenção disso, porque a base de dados é toda indexada no tempo, né, num objeto de série de tempo. Então, você botar o nome, ele já sabe lá encontrar a tendência. E, finalmente, elementos de sazonalidade, que é mais difícil colocar lá, aqui tem essa facilidade de colocar. Então, se você vai usar a mesma estrutura dinâmica, recomendo que use uma classe de séries de tempo e use as funções adequadas para séries de tempo, como essa do Dynamic Linear Model.
DIN-LM aqui para nós em português, né? Então vamos lá. Eu quero fazer uma regressão agora com a taxa de juros, IPCA, e duas defasagens do IPCA e uma defasagem da própria taxa de juros. Ficou facinho, eu não precisei criar as variáveis antes, que às vezes é trabalhoso. Se eu quiser aumentar aqui, botar 3, é só digitar L IPCA 3 e assim por diante. Então estou aqui, vou fazer minha regressãozinha. Fiz a regressão. Notem que interessante, uma vez que eu botei a estrutura dinâmica, sumiu, né? Era significativo o IPCA. Se você pegar a nossa regressão anterior, só voltar aqui para ela, só para ver, dava bem significativo o IPCA, né? Quando eu botei a estrutura dinâmica, eu botei o próprio juros defasado, acabou, o efeito sumiu. Essa é uma coisa que acontece em séries de tempo o tempo todo. Acontece em regressão em geral, mas em séries de tempo isso é particularmente, tem que prestar atenção. Aqui eu vou fazer uma da diferença, e nós vamos ver mais na frente, mas muitas vezes em séries de tempo você trabalha com diferenças da taxa de juros, do IPCA, e aí eu dou os lags para o IPCA. Joguei aqui. Então está aqui as diferenças. Repara também, quando eu olho nas diferenças, não deu significativas as diferenças do IPCA, deu a da própria over Selic, o que também não deixa de ser um resultado interessante, mas isso aqui é uma ilustração, eu não vou entrar nessa discussão, não é esse custo de crescimento, não é custo de curto prazo, é só porque você fazer séries de tempo com dados anuais, às vezes fica meio sem graça, né? Mas nós vamos fazer em algum momento, porque naqueles grangers e tal, se bem que aqui eu não vou usar dados macro, mas fica mais legal mostrar a estrutura de mês e tal, do que fazer ano a ano. Bom, se você quiser fazer uma tendência, de novo, over Selic, trend over Selic, então eu estou querendo fazer o teste contra a tendência, deu significativa a tendência, você, mas como? Vamos lembrar lá do gráfico, não vou nem... deixa eu voltar aqui para o gráfico. Pegar o múltiplo, porque a gente enxerga melhor o que está acontecendo, né? Você pode achar estranho, mas tem uma tendência... Parece que tem uma tendência aqui, uma tendência de queda do período, né? A gente enxerga isso, então não é uma surpresa, não deveria ser que dê significativo. De novo, a análise tem que seguir adiante. Então está aqui a nossa regressãozinha negativa, né? A tendência, como a gente imaginava. E aqui, se eu quiser ver um teste de sazonalidade, o que ele faz? Ele já percebeu que é mensal e ele já coloca uma para cada mês, fevereiro, março, abril. Por que não tem para janeiro? Porque janeiro é o mês de referência, então ele pega pela constante. Então já sai direitinho. Então, vocês vejam que esse Dynamic Linear Model é um pacote bem flexível, permite fazer um monte de aplicações em séries de tempo, e eu recomendo que vocês usem um pacote desses no lugar de sair fazendo manualmente todas as variáveis, com um data frame enorme, cheio de defasagens e tal, que pode acabar complicando. Mas fica a gosto do freguês. Então, eu não trabalho muito com esse tipo de dado. Quando eu trabalho com painel. Vamos falar rapidinho. Eu tinha dito que eu não ia falar de painel, mas eu vou acabar falando rapidinho, não resisti a falar. Bom, vamos falar agora de tendências, porque numa série de tempo, a tendência é um negócio que muda o jogo. Muda o jogo. Tem um problema muito sério em séries de tempo que envolve tendência, que é quando duas variáveis seguem essa tendência, você fica dando a impressão que tem uma relação entre elas que talvez não tenha. Então, quando a gente fala de série de tempo, tendência é sempre uma coisa que tem que falar. Claro que sazonalidade também, mas tendência tem o seu valor. Então, eu vou usar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, ele está muito bem preparado. Ele é do livro do Woodridge, que talvez vocês tenham usado em Introdução à Economia, ou vão usar, é um livro muito popular de Introdução à Economia. Eu não sei se é usado aqui no departamento, porque eu estou no outro galho, mas já foi, pelo menos, e eu acho que é bem interessante. Tem outros livros muito bons de econometria também, não estou dizendo que ele é o único bom, mas ele é um bem popular. Bom, vou puxar os dados da internet também, espero que não tenha contratempo. Eu estou confiando muito na internet nessa aula de hoje, eu não costumo ter tanta confiança. O Time Stata, ele usa o Stata lá, mas a gente carregou o pacote que transforma, então é só usar o Read DTA que vai dar tudo certo. Espero. Então está aqui, veio minha data, veio meu dado, e aqui vocês vão ver, eu tenho uma série de dados referentes a preços
de imóveis, preços de imóveis. Essa base aqui é de House Investment, que está pegando. Bom, a primeira coisa é transformar numa série de tempo. Aqui ela não está como série de tempo, ela está como um data frame, mas eu estou vendo aqui, ela é anual, então é o que eu digo, ela não tem aquela riqueza de você ver o mês e tal, por isso que eu preferi trabalhar com uma melhor, mas agora vamos olhar mais para a estrutura de regressão e tal. Aqui, ela começa em 1947, vai até 1988, mas para transformar em série de tempo, eu só preciso mesmo dizer onde ela começa. Eu não estou botando frequência, então ele vai assumir que é anual. Vamos lá, então, está criada aqui minha série de tempo. De novo, quando a gente olha aqui no XTS tinha, mas no TS não tem. Mas se eu chamar aqui o cabeçalho, está aqui o ano, tudo direitinho, ele sabe quem é. Eu estou pegando, então, essa série, eu quero fazer o seguinte exercício. Eu quero saber se tem uma relação entre preço de imóveis e investimento em imóveis. Então, esse é meu interesse, né? Eu como pesquisador, ou como consultor, ou sei lá o que você vai fazer da vida. Mas você quer saber a relação entre preços de imóveis e investimento em imóveis usando essa base de dados. Investimento em imóvel está aqui, IVPC, e preço de imóveis está aqui. Eu botei preço e investimento, mas é investimento e preço. Eu quero saber se o investimento está respondendo ao preço. Vou usar aqui a minha estrutura dinâmica, vou usar o meu Dynamic LM, porque porque tem motivos para isso daqui a pouco. Porque aqui embaixo já está dando para ver, né? Eu vou querer facilitar a minha vida. Nessa aqui nem precisava, ela não tem estrutura dinâmica, né? Está todo mundo no mesmo período direitinho. Fiz a regressão. Vou dar uma olhada aqui na regressão. Deu significativo. Deu significativo e positivo. Então, estou dizendo o seguinte, à medida que aumenta o preço dos imóveis, as pessoas querem investir mais em imóveis. É estranho, né? Mas tudo bem, pode ser. De repente é uma coisa especulativa, você está pensando aí nesse negócio de bolha, você bota o dinheiro, você está esperando que aumente mais ainda para ganhar mais dinheiro. Mas é um resultado que deveria deixar as pessoas desconfiadas. E aí, você pode, então, fazer, é o que o Woodridge faz lá no livro dele, é o que ele recomenda fazer, bota uma tendência aí. Vamos ver o que acontece quando eu boto uma tendência. Botei a tendência. Eu poderia ter posto o nome do time series, não teria problema nenhum. Eu botei a variável por conveniência. Eu acho que mais embaixo eu boto o nome da time series. Então, está aqui. Vamos olhar aqui e fazer a regressão. E vamos chamar aqui a nossa regressão. Bom, sumiu. Sumiu. Acabou o efeito do preço que a gente tinha estimado. Ele agora é não significativo. Ficou um negativo, mas nem é relevante o fato de ser negativo, porque o importante aqui é que é não significativo, ou seja, estatisticamente é zero. A tendência puxou o efeito inteiro. Isso em macroeconomia é muito comum. É extremamente comum, porque se você pegar as variáveis macro, aquelas que a gente usa mais como PIB, investimento, não estou falando de taxa, estou falando de investimento, consumo, todos têm tendência. Se vale o modelo de solo, que nós discutimos lá no começo, essa tendência é determinada pela produtividade de todos, eles vão crescer a mesma taxa. Então tem uma baita tendência ali. O que está acontecendo? Supõe que o mundo é como modelo de solo. Eu não estou dizendo que é, embora eu acho que seja, mas que é uma boa descrição do mundo. Mas vai lá, não vou entrar nessa discussão. Se o mundo fosse assim, tem uma força que está puxando o PIB, o consumo, o investimento e todas as variáveis macros. Que for uma força comum. Que força é essa? É a produtividade. Então ela está puxando todo mundo. Se você fizer uma regressão entre essas variáveis e não botar a produtividade, você vai acabar tendo o problema que nós vimos aqui, encontrando esse efeito. Então você tem que dar um jeito de resolver isso. Tem técnicas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas é um problema que tem que resolver. Tem que resolver. Bom, o Stargaze, eu botei o Stargaze só para fazer isso aqui, então eu vou fazer. Só para a gente ver direitinho um do lado do outro, como fica facinho de ver, né? O Stargaze faz tabela, se você botar o default dele, vai direto para o código LaTeX, onde você pode copiar e colar já no teu texto tech, bacana. Ele faz em HTML, ele faz aqui para visualizar texto propriamente dito. Então, se você olhar, está aqui como é que muda, né? Aqui é a constante, que susto. Ele estava positivo e significativo e ficou negativo, mas o que importa é que não
significativo. Agora, nem sempre a relação entre duas variáveis vai sumir com a adição de tendência. Então, por exemplo, se eu pegar aquela over Selic IPCA, continuou, ficou mais fraca, mas se eu botar só a tendência, continua. Então não é sempre, tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Quando eu pego uma série de tempo, muitas vezes é interessante decompor o que é tendência, o que é sazonalidade e o que é a série, o que sobra da série, né? O R tem uma função que faz isso. Essa decomposição não são triviais, tem toda uma questão de filtro, por exemplo, lá em teoria dos ciclos, né, entre macro com ciclos, RBC, né, nós usamos um filtro chamado HP, tem vários filtros aí no mercado para você utilizar. Aqui é mais ilustrativo, então não vou entrar nessa discussão de filtro porque ela complica um pouco, porque a gente teria que olhar o que chama de espectro, né? Em vez de olhar a série de tempo no domínio do tempo, que a gente está olhando aqui, a gente teria que olhar no domínio da frequência. E aí vai um pouco além do objetivo do curso e tal, e talvez até da minha habilidade. Então, não vou muito entrar nessa. Vamos supor que eu queira fazer a over Selic TS, que eu estou fazendo, que é a decomposição. O que essa decomposição faz? Ela vai tirar a série de tempo na tendência da série, no elemento sazonal e no que o resto, que eu vou chamar de parte aleatória. Então, eu vou pegar uma série qualquer, por exemplo, a over Selic, que é a primeira lá do meu TS, né? Só lembrando aqui, o TS é esse daqui. Primeira série é a over Selic, esse 1 está me dizendo isso. Fiz. Tenho esse objeto novo aqui. Se eu fizer um plot nesse objeto, você vê que ele já me dá todos os elementos, né? Ele dá a série observada, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Ele dá aqui a minha série observada, que é essa daqui, a tendência, tem uma tendência aqui, claro, o padrão sazonal e, finalmente, o que sobra, tira a tendência, tira o padrão sazonal, sobra esse cara aqui. Então, você pode fazer essas decomposições aqui no R. Muitas vezes você vai querer uma decomposição mais sofisticada e aí, à medida que você for estudando em outros cursos aqui no departamento, a parte de série de tempo, você vai aprender. Você pode pegar cada uma também, se eu botar names aqui no objeto, ele vai me dizer o que tem no objeto. Então, X, que é a série, seasonal, que é o sazonal, a tendência, o aleatório, aí tem figura. Então, se eu quiser ver a série propriamente dita, é só botar aqui, está aqui minha série. Se eu quiser, posso salvar isso para fazer outras coisas, fazer regressão, fazer análise, e assim por diante. Nós estamos com 32 minutos. Eu não sei se eu paro. Eu vou parar, porque agora eu quero fazer uma puxada grande com um processo estacionário. Eu vou falar de processo AR, processo MA, e eu prefiro não misturar. Então, esse vídeo aqui é introdutório. O que nós vimos aqui nesse vídeo eu acho que vai dar talvez mais de 2 vídeos, porque eu andei muito pouco aqui do meu material. Mas não tem problema não. O que nós vimos? Nós vimos como representar graficamente uma série de tempo. Nós fizemos com ggplot, depois nós usamos os comandos nativos das 3 classes mais utilizadas, que é TS, que é a base do R, ZOO, que talvez seja mais utilizado, inclusive, para quem faz outras funções, e XTS, que o pessoal de finanças gosta muito de utilizar. Depois nós falamos da questão de fazer regressão, falamos do pacote Dynamic Linear Model, o DIN-LM lá, porque ele permite facilmente botar uma estrutura temporal na tua regressão. Ele tem esses comandos L, D, que fica muito fácil, então fica muito mais prática a vida usando esses pacotes. E depois nós falamos dessa questão da decomposição da série de tempo. Agora nós vamos entrar numa parte, só umas definiçõezinhas, vocês estão vendo aí, eu não vou dar agora, que é para a próxima aula, mas é uma parte que entra uma parte um pouco mais conceitual. Nós vamos trabalhar com um tipo de série de tempo que é dita estacionária. Vocês estão vendo a definição aqui, mas de novo eu não quero puxar. E nós vamos trabalhar com 2 processos que são muito utilizados. Um que é o processo autorregressivo, o outro de média móveis. Isso fica para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.